Gostaria de ler para você uma outra passagem que nos esclarece pastoralmente a esse respeito, que Paulo endereçou à igreja de Corinto. Diz assim: mas agora vos escrevo para que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Paulo orienta-nos nessa passagem, e um pouco antes, no versículo 9, ele diz: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas há alguém que, dizendo-se irmão, pratica tudo aquilo que aqueles que não conheceram o Evangelho continuam praticando. Paulo está dizendo: você não vai levar uma vida farisaica, de isolamento, porque você teria que sair do mundo. Ou seja, você conviverá, você praticará o amor na forma da civilidade, mas com aqueles que, professando a fé, não demonstram essa transformação de vida, vocês não terão comunhão, ou seja, não se sentarão à mesa com estes. O que isto significa? Que em algum lugar entre o separatismo fundamentalista e o inclusivismo demagógico deve haver espaço para a realidade. A realidade nos diz que comunhão é algo tão importante, e por ser tão importante, nós não a cultivaremos indistintamente com todas as pessoas. Por outro lado, não é função da igreja, enquanto instituição, rotular as pessoas, classificando-as em pessoas com as quais se pode ter comunhão e pessoas com as quais não se pode ter comunhão. Sempre que a igreja cristã fez isso, ela incorreu em dois erros: hipocrisia e injustiça. Por isso, ao escrever esse texto, não é isso que Paulo tem em mente, mas ele incentiva o discernimento, porque, por exemplo, a avareza, ou outros pecados, ou outras atitudes, nós só percebemos no convívio. E é neste convívio íntimo que nós devemos exercitar o discernimento para sabermos com quem nós teremos comunhão. A Bíblia não nos incentiva, por outro lado, que nós tratemos tais pessoas como inimigas, que nós as inferiorizemos, que nós sejamos indelicados, que nós sejamos rudes com essas pessoas, que nós nos consideremos superiores a elas. A Bíblia não está dizendo isso. O que a Bíblia diz é que nós devemos ter critério, e nós conseguiremos ter comunhão com aqueles que estejam vivendo de acordo com a palavra de Deus. Com aqueles que estejam fora desse padrão, nós devemos por eles orar, devemos tratá-los com civilidade, devemos tratá-los com respeito, devemos demonstrar simpatia, mas não devemos nos lamentar ou nos sentirmos culpados se não conseguirmos cultivar a comunhão. Mas seguindo adiante, como desenvolver a comunhão? Há muitas coisas a dizer a esse respeito, mas eu escolhi uma apenas para conversar com vocês nesta manhã. Aquela que eu julgo que é imprescindível, que é fundamental para que nós possamos crescer na nossa vida de comunhão. E esta coisa fundamental chama-se confiança. Se nós quisermos desenvolver a comunhão, nós precisamos edificar sobre o fundamento sólido da confiança. Uma pessoa do nosso convívio pode ser bem-humorada, pode ser inteligente, pode ser prestativa, pode ser uma pessoa muito agradável, mas nós só conseguiremos ter comunhão se houver a presença da confiança. Sem a confiança não é possível que haja comunhão. Sem confiança os casamentos acabam, sem confiança as sociedades empresariais terminam, sem confiança as amizades se desfazem no ar. A confiança é o elemento fundamental na comunhão. Eu diria que a confiança é uma espécie de pedra angular, ela é o fundamento, a base sólida sobre a qual a comunhão se ergue. Vejam como essa distinção é importante. Qual distinção? O fundamento da comunhão é a confiança e não o amor. O fundamento da comunhão é a confiança e não o amor. Muitos relacionamentos, e você talvez conheça algum nessa situação, terminam não porque não exista mais amor, mas terminam porque não existe mais confiança.
A confiança foi quebrada, a confiança foi rompida, e sem confiança não há comunhão. Portanto, se queremos desenvolver comunhão com aqueles que convivem conosco, nós precisamos investir para que desenvolvamos confiança mútua nesse relacionamento. Como se constrói a confiança? 2 princípios fundamentais. Primeiro princípio, o princípio do espelho. A confiança começa com você. Em geral, não nos damos bem com os outros porque não conseguimos viver bem conosco. Não nos damos bem com os outros porque nós não vivemos bem conosco. Não é preciso ter mergulhado nas profundezas da terapia para descobrir que se uma pessoa não está em paz consigo, também não viverá em paz com as outras pessoas. Por isso, correndo o risco de afirmar algo muito óbvio, eu digo para você nesta manhã: a primeira pessoa com quem devo me dar bem sou eu mesmo. Se eu não me der bem comigo, a possibilidade de me dar bem com as outras pessoas será reduzida. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu relacionamento, seja pelo seu casamento, seja no trabalho, seja na igreja ou em qualquer outro ambiente, é olhar-se no espelho e diante do espelho perguntar-se: quem eu sou? Como eu estou vivendo? Quais são os meus valores? Que coerência tem havido na minha vida? Tenho sido justo comigo e tenho sido justo com as outras pessoas? É difícil este exercício, mas este exercício nos leva ao desenvolvimento daquilo que se chama inteligência intrapessoal. A inteligência interpessoal é a capacidade de nos relacionarmos bem com as outras pessoas. A inteligência intrapessoal é a capacidade da autoanálise, da autocompreensão, da autocrítica, de olharmos para nós mesmos e de compreendermos os processos pelos quais nós estamos passando na nossa vida. Isso chama-se inteligência intrapessoal. Uma autoimagem negativa afeta negativamente os relacionamentos. E muitas vezes o problema de um relacionamento é a autoimagem que uma pessoa cultiva a seu respeito. Olhar no espelho é enfrentar uma jornada interior. Jornada esta que muitos se recusam a fazer. Jung, pai da psicologia analítica, conta um episódio em que foi procurado por um cliente. Esse cliente era um pastor, e esse pastor estava à beira de um colapso emocional. Ele trabalhava cerca de 14 horas todos os dias e, procurando aconselhamento e orientação com Jung, recebeu a seguinte orientação. Jung disse para ele: você irá todos os dias para a sua casa às 6 horas e você permanecerá 2 horas sozinho. Fique 2 horas sozinho todos os dias. Você trabalhará apenas 8 horas e depois disso irá para sua casa e permanecerá 2 horas sozinho. Ele fez isso. No primeiro dia, nessas 2 horas, ele escolheu um livro de Thomas Mann e passou a ler este livro. No segundo dia, ele resolveu, como era pianista, executar algumas peças de Mozart e passou aquelas 2 horas tocando piano. No terceiro dia ele procurou Jung e queixou-se que ele não estava se sentindo melhor, que ele não encontrara alívio naquele conselho e naquela prática. Então, ele relatou para Jung o que ele fizera naqueles 2 dias. Jung lhe disse: eu disse para você ficar sozinho. Eu não disse para você ficar na companhia de nenhum escritor, por melhor que ele seja, ou para ficar na companhia de Mozart. Eu quero que você fique sozinho, essas 2 horas. O pastor olhou para ele e disse-lhe: mas eu não suporto a minha companhia. Jung respondeu-lhe: mas é essa companhia que você está impondo às pessoas 14 horas todos os dias. É essa companhia com a qual as pessoas precisam conviver 14 horas. Nós não conseguimos confiar nos outros e não inspiramos confiança sem que saibamos realmente quem nós somos. Sem autenticidade não haverá confiança. Há um ditado que afirma: se você for verdadeiro com você mesmo, você nunca precisará ser falso com ninguém.